Boa tarde, pessoal. Vamos já iniciar agora o nosso podcast sobre o assunto de mecânica clássica e os conteúdos que são abordados dentro da mecânica, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso no nosso podcast. Estou aqui com o meu amigo Tassi e o meu amigo Heron. Agora a gente vai dar continuidade aí no podcast e abordar aí algumas questões sobre o assunto de mecânica clássica. A gente tem que começar primeiro falando da questão do contexto histórico. Porque a mecânica ela começou a surgir quando as civilizações antigas começaram a observar os astros, né? Os movimentos, e começaram a se perguntar como é que aquilo acontecia. A questão do tempo, da velocidade, essas questões. E também, pegando esse gancho, naquela época ainda estava muito na filosofia dos mitos, né? Que tipo, tudo era explicado por meio de seres sobrenaturais e tal, não tinha esse cálculo, esse contexto matemático para definir essas coisas. Aí as pessoas tinham a ideia de que tinha movimento, tinha fenômenos que aconteciam, só que elas não sabiam explicar. Aí a forma de explicar era usando a forma dos mitos. Aí quando chega na parte do Renascimento, meio que o pensamento científico ele se abre. Chega quebrando a porta, dizendo que o Sol está no centro e a Terra gira em torno dele, os outros planetas. Aí Galileu Galilei inventa lá algumas teorias também sobre o ponto da velocidade centrípeta, da questão do movimento, da velocidade. É também interessante, né? É bem interessante. Essa parte dos mitos é bem interessante também, porque durante muito tempo as civilizações elas utilizavam os mitos para explicar aquilo que elas não sabiam. Pois é, justamente. E aí criavam explicações absurdas para, por exemplo, um fenômeno tinha lá, se não me engano, os pré-socráticos, que eles tentavam explicar o universo por meio das coisas que ele orava, né? Uns acharam que era Ashra, que era tipo uma essência, né? Que tinha na matéria, outro dizia que era quadro, isso aí. Aí o pensamento assim, começou a se moldar nessa parte aí. Aí o Renascimento veio, lembrando que antes do Renascimento tinha a Idade Média, só que a Idade Média a igreja ela era muito influência. A igreja ela não aceitava essas coisas, só aceitava coisas que tinham relação com a fé, né? Não porque tinha o pensamento científico pois é, ele vai contra, porque vai tipo, contra. Né? Eles dizem que não era uma coisa sagrada, né? Não tinha lógica, entendeu? Aí meio que brecava o pensamento do povo. Só no Renascimento que começou, né? Aí, ainda bem, né? Ainda bem. Tá aí é um absurdo. Agora não mudou muito, não, ainda tem gente acreditando que é terra plana, né? Tem uns caras aí com as ideias astrologia, signos, não acredita em signos, tá? Tem a parte do conceito da física, principalmente a parte mecânica clássica, que está em discurso, né? Que vem lá de trás. Por exemplo, eu acho que recentemente quem quiser assistir o Físico. O físico, né? Físico, é interessante. Pode falar. Porque no passado, o termo físico usava-se o médico, por exemplo, é o físico. Então, a ideia do filme é trazer essa ideia de o pesquisador que existia era físico, que ele conhecia de matemática, conhecia de biologia, conhecia dessa parte também. E você vê lá atrás a ideia de que estava incorporado no indivíduo só e tinha todo esse conhecimento. Que hoje está tudo esfacelado, é igual o médico hoje. No dia a dia. Quando era criança, o médico era médico. Hoje não, o corpo humano foi dividido e vendido em partes. Né? Você tem um que cuida dos olhos, outro cuida da boca, outro cuida do ouvido, do cabelo. E foram dividindo o corpo humano aí, cada um é especialista em cada área. Não está em discurso aqui a questão da importância disso ou não, mas envolve a questão da física. A física está presente também na medicina, por exemplo. Aí o conceito básico da mecânica clássica exatamente vem da ideia de que, na verdade, eu estou me inserindo dentro da física. Né? A parte mecânica, você tem a parte termodinâmica, você tem a parte
Tanto é que ela é a primeira matéria que a gente vê, né? Quando chega no colégio, Você chega na faculdade, o primeiro contato com a física de fato que você tem é com mecânica clássica. Começa a mecânica e depois desenrola bastante, né? Porque sem ela, eu acho que acredito que até um pouco incompreensível, né? Porque Começa ela você tem que ter uma base, tem o movimento dos astros, você tem a questão, por exemplo, dia a dia da Lua, fase da Lua, a influência Pronto, na parte de quando chega gravitação. naquela parte da gravitação universal, você tem que ter uma base de mecânica, né? Tem um membro do nosso grupo que está ausente. É a prova de que você não pode ocupar, o corpo não pode estar em dois campos ao mesmo tempo. É interessante. Não pode estar ao mesmo tempo. Bom, então hoje com certeza vai faltar alguém na aula quando for apresentado esse vídeo. E vai ser mais uma prova. Pessoas querem estar em um lugar, não conseguem. Nós temos o dia a dia nosso. A nossa parte de trânsito, por exemplo. É uma prova. Se você observar, você vai ver a ideia de mecânica funcionando. Por tempo, É uma questão do movimento, tempo. a velocidade. Você quer chegar no canto, mas não pode porque a velocidade não consegue desenvolver. A velocidade média para chegar em tal É uma coisa simples, básica, mas está em todo canto, né? Você consegue ver também. Você falou de trânsito, uma coisa massa que tem é uma aplicação, né, dos conteúdos de mecânica. Que é o radar. Ali onde faz a medição da velocidade, ali é física pura. Exatamente. Então, nosso dia a dia está repleto de provas da questão da física, principalmente da clássica. Também tem essa questão da lei de Newton, né? Essa abordagem aqui outro indivíduo muito interessante que surgiu, quem tiver interesse, essa criaturazinha aqui, ó, que não tinha o que fazer. Aí ia estudar bastante lá e inventou muita coisa. Tem aqui na biblioteca esse livro, quem quiser tiver interessado. Tem outro também que é Histórias e Ideias da Filosofia da Física, também muito bom. Ele meio que dissolve tudo que ocorre na física, tá ligado? Começa por mecânica, vai por termodinâmica, termologia, assim vai. Explica tudo, explica quem criou tal fórmula, como se fez, explica tudo. Muito bom, recomendo também. Você falou das leis de Newton, né? As leis de Newton presente no nosso dia a dia mais do que a gente imagina. Por exemplo, você tem ali a primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia, né? A gente encontra todo dia. Que fala que um corpo tem que permanecer em seu estado de movimento ou repouso, a não ser que uma força externa venha e atue sobre ele, mudando o seu estado de movimento ou repouso. E um exemplo disso, por exemplo, é o movimento da Terra. Né? Suponhamos que no sistema solar não tenha os outros planetas e o Sol fosse só a Terra. A Terra ia continuar vagando pelo espaço em um movimento constante, já que não tem o Sol para fazer com que a Terra seja atraída nele e orbitá-lo. Né? Não tem uma força externa para alterar o movimento do planeta Terra. Né? Tem um exemplo da aplicação da Tem outro também que tipo, é a mais simples, né? Que tem lá. Essa por aqui exemplo, quando eu fui dirigir o carro, né? Eu acelerei, aí eu senti uma força sendo aplicada, né, puxando para trás. Aqui daí é a própria inércia, né? Que eu fiquei lá, o veículo se movimentando, mas eu fiquei em estado de repouso lá, enquanto o movimento ocorre no carro. E complementar, eu vou dizer uma coisa que talvez seja surpresa para algumas pessoas não prestam atenção no dia a dia na questão física. Quando o carro está acentuando, você também está. Se ele precisar frear bruscamente, a lei da inércia vai existir. Você vai continuar por sendo. O carro vai estar parando, por isso que se projeta para frente, muitas vezes, sem o cinto, você é Por isso que precisa até do cinto, né? Porque o cinto vai segurar essa força. Falando sobre a gravidade, eu vi um exemplo antes que fizeram assim. Que se furasse a Terra de uma ponta a outra, aí a pessoa pulasse. A pessoa ia cruzar o mundo, né? Sim. Só que quando chegasse do outro lado, fica estacionado. Né? Tipo, pulou, aí a gravidade segura. Já vi, já. Tem um filme que eu esqueci, Essa aí eu sabia. Tem um filme, eu esqueci o nome do filme, que tem uma espécie de metrô, sabe? Ele ultrapassa a Terra inteira, sai de um ponto ao outro. E tem uma mudança de gravidade.
gravidade. Sim, exatamente. Eu não recordo do filme. Pula, vai para um lado, aí a gravidade altera. Aí quando vira, aí muda completamente. É a única coisa que acontece se um ser humano fizer isso, tá ligado? Interessante, eu não sabia dessa parte não. Pois é, bem louco essa parte. Eu não sabia dessa parte não. A gente está em pé porque temos a gravidade mantendo nessa posição. O tempo todo. E é bom você saber desses conceitos, porque assim, formam um pensamento científico. E você às vezes não acredita em tantas baladas que você vê na internet, né? Por exemplo, estudar a gravidade, que faz parte da mecânica clássica, é muito importante, por exemplo, para quando você vê um cara falando de terra plana, você não acredita no que ele está falando, tá entendendo? Então, esses conteúdos que a gente vê e vive no nosso dia a dia, né, são bastante importantes para o nosso conhecimento. Tá entendendo? Para a gente não sair aí acreditando em tudo que os caras falam aí na internet. Tá entendendo? Só um aluno de história, apesar da Igreja Católica perseguir pessoas que acreditavam que a Terra não era o centro do universo, que era redonda, né? O livro da Bíblia, Jeremias, um dos livros, afirma, e talvez Isaías também, de que na circunferência da Terra habita o Deus Todo-Poderoso. Né? Estava escrito lá na Bíblia. Escrito dezenas de anos antes da própria Igreja Católica existir, né? Nessa posição. E as pessoas simplesmente passaram tem um crédito e defendem esse crédito em vez de ir para uma coisa mais simples que é a prova. Né? Está aqui uns camaradas como Isaac Newton, também teve um pouco de perseguição na vida, por crer em algumas coisas. Isaac Newton, ele é um cara incrível. Cálculo. O cara simplesmente pega a lei de ele pega a lei de Kepler e faz a lei da gravitação universal. Simplesmente isso, tá ligado? Pega a ideia de outro, aí faz. O bom é que ele elabora, ele tem uma ideia que, tipo, ele até diz, né, uma frase célebre dele, que ele só conseguiu chegar onde ele chegou porque ele estava apoiando o mundo dos gigantes. Porque ele pega as ideias do que fizeram e aplica. Aí por isso que funciona tão bem a lei de Newton. As questões da gravitação universal a gente usa até hoje, aqui na Terra. Que a parte da mecânica, ligada em força e tal, foi usado muito no período anterior pela Mesopotâmia, na construção dos seus templos. Sim, e no Egito também. Nas construções No Egito. Mas eles faziam os caras uma usavam física. Que usava física. Não sabia. Eles faziam uma engenharia para coletar água, coletar. Isso até hoje acontece. Aí vinha o negócio do solstício, né? Tipo, quando é que eu vou colher? Quando é que eu não vou? Quando é que a enchente vai vir, vai cobrir a terra fértil? Marcava-se o tempo. Sim, exatamente. E não tinha nenhum conceito pra gente, era só observando mesmo e pensando. Acho que a ideia principal. Acho que deu pra entender, né? Que a mecânica clássica, como ela funciona, as suas aplicações também. Gente, não, a intenção aqui do podcast não é se aprofundar em si na questão da física, da matemática, que está por trás da mecânica clássica. E se a gente apresentar uma visão mais geral sobre o tema para vocês, dar um contexto histórico, falar os conteúdos que são estudados, as aplicações do dia a dia, entendeu? É mais essa parte aí. Não é uma coisa mais formal. Pois é. Então é isso. Para agradecer a atenção de vocês, espero que vocês tenham Valeu, gostado. rapaziada.